Olha só, tem coisas bastante estranhas, novidades bastante estranhas no caso do Felipe Martins, tá? O Jeffrey Schickini, que é o advogado do Felipe Martins, colocou aqui, ó, olha só esse tweet dele. A defesa técnica de Felipe Martins foi informada por investigadores independentes e por jornalistas que atuam nos Estados Unidos de que Mika Bock, do Departamento de Homeland Security, teria divulgado fora dos canais oficiais, de maneira irregular e sem qualquer esclarecimento institucional, o nome de um dos agentes envolvidos na inserção do registro migratório fraudulento com o nome do Felipe Martins, identificado como Nieves, né? E, bom, o que isso é estranho, né? Isso é estranho porque, bom, a primeira coisa, vocês sabem da história toda, né? O Felipe Martins, a acusação contra ele começou com uma acusação de que ele teria fugido para os Estados Unidos, ou tentado fugir para os Estados Unidos. Isso seria o que motivou a prisão preventiva dele, porque o Alexandre de Moraes queria dele uma delação premiada, tal como conseguiu do Mauro Cid, né? Iam botar ele na cadeia, botar ele na solitária para tentar obter a delação premiada, só que ele não quis. Então toda a origem dessa história seria uma viagem do Felipe Martins que ele nunca fez, que está mais do que claro que ele nunca fez, que ele saiu de Brasília e foi para o Paraná e nunca viajou para os Estados Unidos, né? Então, quando o Alexandre de Moraes percebeu que não tinha nenhuma prova, do nada surgiu um registro no CBP lá de Orlando, né, lá na Flórida, dizendo que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. E muito estranha essa história, surgiu na coluna do Guilherme Amado. Isso que permitiu que o Alexandre de Moraes continuasse a briga dele contra o Felipe Martins, e isso acabou entrando entre os elementos de prova do caso do Felipe Martins, né? Só que agora parece que tem um desdobramento muito grande. Surgiu um blog do Reddit fechado, não é um blog do Reddit que você consegue entrar, é um grupo fechado, em que algumas pessoas teriam dito que está havendo uma movimentação para sacanear o Felipe Martins ainda, lá nos Estados Unidos. E que, segundo diz o pessoal do Reddit, tá? Não sou eu que estou dizendo isso não. Aliás, eu acho pouco provável que isso seja verdade. Mas que o Paulo Figueiredo estaria por trás disso. Vamos ver com calma isso daqui, porque tem dois aspectos nessa história aqui que são importantes. O primeiro aspecto é tentar entender o que é isso daqui que eles estão falando, né? Quem seria o tal do Nieves do CBP que estaria envolvido no registro fraudulento do Felipe Martins? Por quê? Não é difícil achar o Nieves, tá? Eu não vou botar o nome dele aqui porque eu não quero fazer doxing, mas se você procurar, você acha. E ele tem um nome que é latino, pode ser de origem espanhola, ele é americano, mas ele pode ser de origem espanhola, pode ser de família espanhola ou família brasileira também, é um nome que pode ser no Brasil também. Enfim, mas não sei se tem a ver alguma coisa com a outra, tá? E o ponto é que o Jeff Chikrin está falando aqui que esse episódio soma-se a outras inconsistências já reconhecidas publicamente no tratamento do caso, sobretudo porque nos processos judiciais nos Estados Unidos o CBP tem contrariado a orientação do governo americano. Enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, qual que é essa thread no Discord e como que isso pode mudar o julgamento do Felipe Martins. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Meu Macho, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que há algum tempo atrás teve realmente uma fala do Paulo Figueiredo e de outras pessoas falando que não, que o caso do CBP pode ser só um erro, foi só um erro e não teve nada demais, e foi só um erro que teve lá e pronto, e acabou, né? Bom, naquela época muita gente acusou o Paulo Figueiredo de estar jogando contra o Felipe Martins, né? E naquela época eu nem noticiei isso, eu falei, pô, que besteira, não tem lógica nenhuma, porque Felipe, de repente foi um erro mesmo, pode ter acontecido um erro no CBP, pode ter acontecido um erro no CBP, isso acontece, qualquer funça é funça, meu amigo, funça no mundo inteiro é funça, né? E aí acabaram gerando isso. Então eu continuo achando que isso é o mais provável, tá? Que não teve nada de nada com nada. Mas, na minha função de jornalista aqui de alertar vocês, um cara que estava criticando muito o Paulo Figueiredo era justamente esse cara aqui, acho que é Leitadas o nome dele, não conheço. E aí, ele estava mostrando aqui alguns tweets que o pessoal estava colocando aqui, ó. Por exemplo, esse Pedro Carlos Publius. Você sabe onde que, dentro do governo americano, quem que está encobrindo a fraude do CBP que foi feita contra o Felipe Martins? É o Samuel Bock, o P. Figueiredo e o Mika Bock. O Mika Bock é um cara que trabalha no Homeland Security, trabalha no governo americano, ele parece ser de direita, ele parece aqui muito entusiasmado com o governo Trump e coisa e tal,
compartilhando as coisas aqui, e aparentemente o irmão dele é o Samuel Bock, né? E vocês podem explicar o que está acontecendo na exposição que foi feita no Reddit, né? E aí o pessoal falando aqui, é um grupo privado, você não consegue entrar nele a menos que você tenha... posso mandar pela DM, mas eles tentaram forjar uma outra entrada do Felipe Martins, parece que já tem investigação do agente do FBI envolvido nisso, nesse Reddit com essa acusação, tá? Mas de novo, eu não sei se isso é verdade. Aí olha o que acontece. A Ana Paula Henkel, em determinado ponto, aqui no dia 23 de outubro, na época que teve essa polêmica toda do o caso do CBP foi um erro e coisa e tal, né? Ela falou aqui, ó, eu sei que você leu os meus tweets, mesmo aqueles em português, e eu sei o que você e o seu irmão fizeram. Então lembra, ela pode estar falando do tal do Bock, né, do Mika Bock e do Samuel Bock, que talvez, de novo, ninguém tem certeza de nada aqui, estejam envolvidos com essa coisa, né? E que o pessoal está dizendo que eles estão junto com o Paulo Figueiredo. Aí olha só, para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos e agem para proteger alguns dos seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso e estão mergulhando em passos fundamentais das investigações que alguns tentaram bloquear. O tempo mostrará esses nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça do Felipe Martins que ninguém imagina. De novo, em momento algum, ela está dizendo que o Paulo Figueiredo tem alguma coisa a ver com isso, tá? Ela está dizendo que tem pessoas que vão chocar a pessoa que está envolvida. Quer dizer que é o Paulo Figueiredo? Evidentemente que não. Aliás, eu não sei onde é que saiu o Paulo Figueiredo, porque o tal do Mika Bock, ele realmente trabalha no Homeland Security. Mas o Paulo Figueiredo, em princípio, não tem nada a ver com nada dessa história aqui, né? Não sei onde é que chegaram nisso daqui, né? Aqui, ó. Um fórum no Reddit diz que o Paulo Figueiredo, junto com o Samuel Bock e o Mika Bock, armou isso contra o Felipe Martins, o que faz sentido. E aí que eu digo para vocês que é o problema. Não faz sentido. Qual seria o interesse do Paulo Figueiredo de armar contra o Felipe Martins? Não há interesse nenhum, não há lógica nenhuma nisso daí. Não tem nenhum motivo para o Paulo Figueiredo fazer isso. Então, isso que eu acho que é o erro dessa história de acusar essas pessoas que estão aqui. Você tem que prestar atenção no que as pessoas fazem. As pessoas fazem o que é interesse delas. Elas buscam o que é o interesse delas. Não me parece ter nenhum interesse em nenhuma dessas pessoas contra o Felipe Martins. A menos que elas tenham alguma ligação com alguém no Brasil, Alexandre de Moraes, Polícia Federal, alguma coisa assim, e aí sim você... para o Xandão haveria esse interesse, né? O Xandão queria prender o Felipe Martins esperando uma delação premiada dele. A Polícia Federal, o Fábio Shor, queria também essa prisão. Mas a menos que tenha essa ligação, não me parece crível esse tipo de coisa, né? Tem outra coisa, tem mais coisa aqui, olha só, tem mais aqui, isso aqui seria no Reddit, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez nós estamos circulando de volta para esse cara chamado Mika Bock, que está se envolvido nisso em operações sujas até o joelho, né? Eu tenho um sentimento de que isso nós encerramos por aqui, mas que não chegamos ao fundo disso tão cedo, né? E agora existem alguns latinos que estão dizendo que estão tentando incriminar pessoas em Banana Land, né? Deve estar falando do Brasil, né? Ele e o Mika Brother. O Mika Brother é o tal do Jackson Bock, né? Que também é um pilantra, tal como ele, se não pior. E esse rapaz que estão tentando colar a coisa toda é algum idiota, algum norme, né? É um cara normal. Não é um cara normal, ele é um cara black-pilled, bem rígido, né? Que se quebrando o sistema, nível de quebrar sistema, vocês estão falando do Felipe Martins. Ou seja, é o cara que eles estão tentando acusar nessa parada toda. Agora, qual é a acusação? O que eles estão fazendo aqui? Essa é a dúvida, né? Aqui, ó. Confirmado, a fonte na Casa Branca de que o latino com aparência de motorista de táxi é o Samuel Josiah Bock. O mistério foi resolvido. Samuel Bock é o irmão do Mika Bock, que é o cara que trabalha no DHS, né? E ninguém vai usar essa coisa toda para prender um cara lá no Brasil e sair como se não tivesse nada, né? Como se não tivesse acontecido nada, né? Agora que essa porcaria toda já está aberta e todo mundo está sabendo disso, nós podemos voltar ao caso principal e chutar esses latinos. Final ruim, o mundo inteiro é o Brasil agora. Caraca.
Pois é, né? É bastante complicado isso daqui, né? Enfim, essa é a acusação que existe. De novo, tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Primeiro, Reddit. O que mais tem é acusação falsa no Reddit. Eu, sinceramente, eu não consigo ver o Reddit porque, de novo, o Reddit é fechado, então não dá para ler o que está escrito ali. Tem algumas mensagens pinçadas aqui, que pode ser de alguém que não gosta do Paulo Figueiredo. Mas repara, o nome do Paulo Figueiredo não aparece em lugar nenhum aqui, só apareceu na mensagem do cara aqui. Ou seja, pode ser que seja o Leitadas que não gosta do Paulo Figueiredo e está jogando ele no meio dessa história toda. A gente não sabe. Tá? Mas essa confusão toda tem esse condão, né? Vai ter problema aí. O que vai sair disso a gente não sabe. Mas vai ter problema bastante sério. Agora, tem um outro aspecto dessa história toda que é o seguinte, que é o fato de que isso é prova nova. E lembra, um dos requisitos para você pedir revisão criminal, quando a pessoa foi condenada, né, e você quer pedir a revisão criminal dela, é justamente você apresentar uma nova prova, uma nova evidência de alguma coisa que não estava originalmente no processo. Isso pode levar à reabertura do caso do Felipe Martins. Então, nesse sentido, olha só, o Schiquini falou que vai recorrer, vamos para cima, e deve ir mesmo, né? É lógico, ele vai fazer todos os embargos possíveis para o Felipe Martins. No caso do Felipe Martins, basicamente é só embargo de declaração, ele não tem como fazer embargos infringentes, porque não teve nem o voto do Fux dissonante, né? Mas o fato é que não ia fazer muita diferença mesmo, porque você já viu como é que o Alexandre de Moraes define os processos todos lá. Ninguém tá nem aí para a justiça de verdade, é só condenar de qualquer jeito, né? A questão toda é a seguinte, isso daqui agora abre a possibilidade da revisão criminal em cima dessa prova nova, né? Não só isso, como tem um outro caso aqui, ó, a defesa aponta uma brecha de Moraes ao questionar o registro de Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha o que disse o Alexandre de Moraes aqui, ó. O Alexandre de Moraes disse isso durante o julgamento, no voto dele. Há documentos dizendo que houve tentativa de fuga, que não houve tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente ele havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documento que eventualmente teria ocorrido uma falsificação dessa entrada. Há toda uma celeuma ainda sobre essa entrada ou não, disse o ministro. E aí está o erro do Alexandre de Moraes aqui. Por quê? Porque em dúvida pro réu, meu amigo. Se está na dúvida, o réu é inocente, não tem o que fazer. Se o próprio Alexandre de Moraes reconhece que há dúvida sobre um dos elementos probatórios centrais da tese de acusação contra o Felipe Martins, por que ele ficou preso esse tempo todo? Por que ele foi condenado nesse processo? Se há dúvida, meu amigo, em dúvida pro réu. Na dúvida, o réu sai livre. Enfim, essa coisa está muito estranha. Isso aqui é um outro elemento que permite revisão criminal também, que é um julgamento inválido, um julgamento errado, contrário às evidências, né? Outra coisa que o pessoal coloca aqui, ó, segundo o advogado, não foi apenas a condenação do Martins não foi apenas julgado pela corte, mas vingado pelo sistema. E poucas pessoas sabem disso. O Felipe Martins ele foi o primeiro a ser incluído em inquéritos do STF, antes que os jornalistas, inclusive, que estão exilados, ou seja, antes do Paulo Figueiredo e de outros jornalistas que estão exilados, né? E chegaram a colocar ele como líder do gabinete do ódio. Isso foi uma coisa que eu falei também no meu vídeo sobre o resultado do julgamento do Felipe Martins, que é justamente o fato de que a forma como Alexandre de Moraes falou, a forma como a Carmen Lúcia falou, parece que estavam condenando o Felipe Martins pelas ideias dele, não pelo que ele fez, não pela suposta acusação contra ele, mas simplesmente porque consideravam ele uma ideia ruim, ele é uma pessoa que tem ideias perigosas e coisa e tal. Olha que coisa absurda, né? Felipe Martins tem um futuro grande na política do Brasil, não vejo a hora de votar nele. Agora, essa confusão toda aqui, isso ainda vai longe, meu amigo. Do jeito que a coisa tá aqui, de novo, tomem cuidado com isso daqui, tá? Eu não sei quem é esse cara, esse Leitadas, Reddit, tem um monte de Reddit falso. O Schiquini está dizendo que tem essa informação e tem o tal do Nieves. Não sei se tem mesmo, mas pode ter, pode ser o caso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.